Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, e considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes que vocês encontram o link dela e todos os outros meus links por lá. Hoje vamos falar da quarta temporada de uma das mais importantes, premiadas e faladas séries da atualidade, O Urso. People go to restaurants to be taken care of, to relax, to not have to think about anything else for a minute. The clock is telling you how much money we have left. When that shows zero, this restaurant needs to cease operations. Okay, buongiorno tutti! It's hard and it's brutal, and that's what makes it special. I'm fired up, ready to go. No, same. Showtime! I get it, chaos and turmoil, but it's a problem when you're letting it fuel you and fuel the food. We need to not miss, guys. The offerings were substantially different on each visit. Consistency seems to be the weak link here. Eu vou dividir esse episódio em duas partes. A primeira parte eu vou falar da quarta temporada de Urso, e a segunda parte eu acho que eu vou fazer uma espécie de pensata sobre séries. Eu acho que a gente está precisando falar um pouco sobre isso e entender em que momento a gente está. E essa quarta temporada de Urso me levou a fazer isso. Primeiro vamos falar dessa quarta temporada. Eu disse aí no início que O Urso é uma das mais importantes, mais faladas e premiadas séries da atualidade, e é verdade, é uma série que surgiu do nada, classificada ali como série de comédia, simplesmente porque os episódios têm meia hora, e isso não é uma regra. Tem episódio nessa quarta temporada, por exemplo, que tem mais de uma hora e pouco. Mas a gente já sabe hoje que essa série foi classificada de comédia por conta das premiações, para que ela não concorra com séries peso pesado de drama, aquelas séries de drama, episódio de uma hora e por aí vai, no Emmy, no Globo de Ouro, em todas as outras premiações. Então eles optaram por colocar O Urso como uma série de comédia, não sei porquê, não sei que graça eles acharam lá na primeira temporada que os levou a colocar essa série como comédia. Ela não tem nada de comédia, é uma série dramática, é uma série que tem, sim, alguns momentos ali de comédia, que você ri, que você dá um sorrisinho de canto de boca, mas de forma alguma é uma série de comédia. E logo que ela surgiu, muita gente falou da primeira e eu acho que já clássica temporada. Eu até já confessei que O Urso demorou para me pegar. Eu vi 5 episódios da primeira temporada e logo quando saiu a segunda é que eu fui retomar a primeira, e aí sim eu assisti
o resto da primeira e acompanhei a segunda, e realmente a série na segunda temporada acho que chegou ao seu auge. A primeira temporada é clássica, na segunda eu acho que eles melhoraram um pouco. E aí veio a terceira temporada, que muita gente criticou. Por que criticou? Porque não tem o mesmo nível da primeira e da segunda temporadas. E esse é um grande problema de séries em geral nos dias de hoje. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente chega nesta quarta temporada tentando entender os caminhos da série, tentando entender que rumo essa série está tomando, que rumo essa série tomou. Para você que não assistiu, eu vou tentar aqui falar sobre o urso, mas sem dar muito spoiler do que acontece nessa quarta temporada. Vai ser inevitável eu dar spoiler do que acontece na primeira, na segunda e na terceira, até pra gente poder chegar aqui nessa quarta temporada. Na primeira temporada, a gente tem o personagem principal, que é o Carmen Berzato, personagem do Jeremy Allen White, que volta para sua Chicago natal. O Carmen é um chefe, um desses chefes espetaculares, chefe de cozinha, que trabalha nos melhores restaurantes do mundo e é obrigado a voltar depois que o irmão dele morre e ele tem que tomar conta do negócio da família. Qual é o negócio da família? É um restaurante, na verdade, uma lanchonete. Ele vende hambúrgueres, vende sanduíches ali nessa lanchonete, é o The Beef. E ele é obrigado a voltar, o primo dele, que é o personagem do Ebon Moss-Bachrach, que é o Richie, era sócio do Mike, que é o personagem que morreu, o personagem do John Bernthal. O Richie toma conta do The Beef e aí o Carmen volta e ele começa a tomar conta ali do negócio da família e resolve promover uma transformação. Ele resolve também abrir, sem deixar a parte da lanchonete de lado, ele resolve abrir também um restaurante de cozinha internacional, usando todo o seu conhecimento. Então a primeira temporada e a segunda temporada também, a gente tem essa transformação, ele se envolvendo de novo no negócio da família e levando adiante essa ideia de montar um restaurante de cozinha internacional para ganhar estrela Michelin, para ser um dos melhores restaurantes de Chicago ou talvez do país. Essa é a proposta dele. E aí entra em cena vários outros personagens. A principal é a Sydney, personagem da Ayo Edebiri, que é uma chefe contratada, a sous-chefe dele, que ele contrata para ser a sous-chefe, para ser a pessoa com quem ele ia compartilhar tudo e criar todos os pratos, e ela realmente se torna uma das pessoas mais importantes do restaurante, dividindo com ele as responsabilidades de criação e por aí vai. Essas são as duas primeiras temporadas. A terceira temporada, a gente vê o restaurante funcionando. E aí sim, o restaurante começa a funcionar e a gente tem uma temporada inteira falando do restaurante, todos os dramas deles criando os pratos, e o Carmen se propõe a fazer pratos diferentes todos os dias, e isso vai causando uma certa apreensão em toda a equipe, que a gente termina a terceira temporada com a primeira grande crítica, a primeira grande review que sai num jornal do restaurante, e a gente termina sem saber o que está nessa crítica. E aí, a quarta temporada, a gente começa sofrendo as consequências. A gente não, eles começam sofrendo as consequências dessa crítica. Será que a crítica foi positiva? A crítica foi negativa? O que consiste? O que vai acontecer depois dessa primeira crítica? A quarta temporada, eu diria que é melhor até do que a terceira, mas esse melhor é uma coisa muito relativa, porque assim como na terceira, tem episódios que vão e vêm. Essa quarta temporada quase que dá pra gente dizer que ela tem episódios focados nos personagens. Não é aquela história de um personagem, um episódio para cada personagem, mas a gente vai entrando nas histórias, vai entendendo um pouco mais dos personagens que basicamente são as pessoas que trabalham ali no restaurante, que agora chama The Bear. Então a gente tem vários episódios focados em vários aspectos dos personagens, não como na temporada anterior ou nas temporadas anteriores, que a gente tinha realmente episódios focados nos personagens pra gente desnudar, pra gente entender quem eram aqueles personagens. Na temporada anterior, por exemplo, a gente teve um episódio focado na Tina, que é a personagem da Lisa Colonzayas, em que a gente entendia como é que a Tina entrou nesse restaurante, quem é a Tina, o porquê
dela ter entrado ali. E é uma personagem muito interessante. Eu gosto muito da personagem Tina porque ela tem um aspecto que a série explora também, que é o etarismo. Ela é uma personagem mais velha e tá ali trabalhando, reaprendendo e aprendendo coisas novas aos sei lá quantos anos. E esse episódio da terceira temporada mostrava muito bem isso. A gente tem um episódio sobre o Rich, em que a gente vê quem é o Rich, quais são as motivações dele, por que ele tá ali naquele restaurante, por que ele topou reaprender coisas, por que ele topou entrar nessa empreitada do restaurante novo, é uma espécie de desafio pessoal para ele. A gente tem episódios também focados na Sydney, nessa quarta temporada em especial. A gente tem um episódio focado nela e numa prima dela, em que elas estão... É um episódio inteiro, elas se relacionando e a Sydney se relacionando com a filha da prima, que é uma adolescente, tentando entender aquele universo. Então a série tem esses episódios focados em personagens na mesma medida em que ela vai trabalhando a história central. Então muita gente falou, eu até acabei de falar aqui que essa quarta temporada é melhor do que a terceira. Talvez seja melhor do que a terceira, porque o núcleo central, ou a história central, ela caminha um pouco mais do que na terceira. Acho que muita gente achou que a terceira temporada ficou parada naquele mesmo lugar, com exceção desses episódios esporádicos. A terceira temporada ficou parada naquele mesmo lugar de dia a dia do restaurante, de fazer o restaurante funcionar. Eu até nem acho tanto, não. Eu até acho que esse dia a dia do restaurante foi fundamental para a gente chegar nessa quarta temporada. E aí a gente está falando, inclusive, um pouco sobre tudo isso que eu queria falar sobre séries. Calma que eu vou chegar lá. Mas então o que a gente tem aqui nessa quarta temporada que é importante você saber? Além desses episódios esporádicos, tem um episódio que eu achei não tão brilhante quanto aquele episódio do Natal da família Berzato. Era Natal? Acho que era. Natal da família Berzato, em que a gente vê várias participações especiais. A gente tem um episódio desse aqui, que é o episódio do casamento da Tiffany. A Tiffany é ex-mulher do Rich e ela vai casar, ela tá se casando novamente com o Frank, que é o personagem do Josh Hartnett, mais uma participação especial. A série é recheada de participações especiais ao longo das temporadas. Ela tá se casando, então o episódio é inteiro ambientado ali naquele casamento e a gente vê vários dos dramas dos personagens indo e vindo. O próprio personagem Carmy, que tem uma grande transformação nessa temporada, e eu não vou falar sobre essa transformação porque é parte do spoiler, mas ele sim passa por uma grande transformação. Ele está se transformando ao longo da temporada e eu acho que a história caminha em torno disso, em torno da transformação dele. Eu acho que até é motivada pela crítica, motivada por tudo que a gente viu na segunda e na terceira temporadas. Mas a gente tem também todos os outros personagens interagindo e passando por momentos. Cada um dos personagens está passando por um momento X nessa quarta temporada que são reflexos do que eles passaram, do que eles têm passado nas outras temporadas e, no caso da história, do que eles têm passado até no dia a dia do restaurante. O dia a dia do restaurante está os transformando ou os transformou tanto que eles estão com dúvidas. A própria personagem Sydney passa essa quarta temporada inteira com uma dúvida na cabeça. Ela tem uma interrogação ali que ela precisa decidir uma determinada questão na vida dela, e isso vai influir na história dela com o restaurante, com o The Bear. A gente tem também, como nas outras temporadas, flashbacks mostrando o Michael, principalmente o Michael, né, que é o personagem do John Bernthal, e pegando aspectos da relação dele com os outros personagens, em especial o Carmy, pra gente ir entendendo as motivações, pra gente ir entendendo as transformações desses personagens. Eu já falei desse episódio, que é o episódio do casamento da Tiffany com o Frank. É um episódio que é cheio de participações especiais. A gente tem a Brie Larson, a gente tem o John Mulaney,
A gente tem o Bob Odenkirk, que já tiveram participações especiais. A Brie Larson não, é a primeira vez que ela aparece. Aliás, é uma personagem divertidíssima, é a melhor amiga da Natalie, que é a personagem da Abby Elliott, que é a irmã do Carmy. É a melhor amiga, elas estão brigadas, enfim, elas se reencontram ali no casamento. É uma história paralela, uma personagem divertida, em que a gente vai entendendo também motivações, tudo isso que eu já falei, a gente tem nessa temporada. Tem alguns episódios que eu acho que realmente não caminharam. São episódios meio fillers, que não caminham com a história, servem pra gente simplesmente ficar esperando o próximo acontecimento, esperando a próxima reação dos personagens em função de tudo aquilo que está acontecendo em suas vidas. E aí eu queria chegar no último episódio, que é um episódio, pra mim, espetacular. Então eu acho que a temporada se fez muito em função desse último episódio. É um episódio em que a gente tem uma revelação em função de um determinado comportamento de um personagem. Vocês estão vendo que eu tô aqui pisando em ovos para não falar, para não dar spoiler do que aconteceu, mas tem sim uma revelação em função de um determinado personagem que a gente já vinha vendo que estava dando indícios que ia mudar um pouco de atitude, e isso vai trazer consequências para toda a história. E esse episódio é um episódio espetacular porque tem 3 interpretações espetaculares do trio principal da série: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri. É quase que uma peça de teatro filmada. Não é o episódio inteiro, mas grande parte desse episódio é esse diálogo entre os 3, em que eles estão conversando sobre coisas da vida e muitas revelações aparecem, muita coisa que estava dentro deles acaba aflorando, muita coisa mesmo que a gente não tinha visto até então. Talvez eu acho que muita gente deve ter visto isso, esse episódio, muita gente deve ter se identificado, por mais que você não tenha uma relação com restaurante, por mais que você não tenha um restaurante, mas The Bear, o Urso, é uma série que tem um restaurante, tem a gastronomia como pano de fundo, mas não é sobre isso. É sobre a vida, é sobre motivações da vida, é sobre relacionamentos, é sobre tudo isso e é sobre transformações de personagens. Nenhuma dessas séries, se você me conhece, você já tem visto que as séries que mais me agradam são aquelas que pegam temas como, no caso aqui, restaurante, ou por exemplo, séries de zumbi, The Walking Dead, que não é sobre zumbi, é também sobre a vida, é também sobre você se recompor, você se refazer diante de uma tragédia, diante de um acontecimento como um apocalipse zumbi. Isso transportado aqui para o Urso é você também se refazer, você avançar na vida, são as motivações dos personagens diante do que a vida vai colocando e como essas motivações e como a vida vai influindo no seu trabalho, como o seu trabalho influi na sua vida, como as coisas todas são misturadas, mas separadas ao mesmo tempo. É possível você manter um relacionamento saudável entre trabalho e vida pessoal? No caso aqui de O Urso, a gente quase que vê que não é. As coisas estão muito misturadas e talvez pelo fato de ser uma família que toma conta do restaurante. Mas são tantas famílias que tomam conta de restaurante aí afora, será que isso não é possível? Bom, já tô aqui divagando, fugindo até do principal que eu queria falar. Esse último episódio, então, pra mim, eleva essa 4ª temporada. Eu realmente achei ela melhor do que a 3ª, mas eu não tinha achado a 3ª temporada ruim. Ela caminhou dentro do que foi proposto pelo Christopher Storer, que é o criador da série. Eu li em algum lugar que o Urso está programada para ter apenas 5 temporadas, então a 5ª temporada, a próxima, que já está confirmada, vai ser a última. Não sei se isso vai se confirmar, a gente tem que esperar para ver, mas se for, eu acho que tudo está caminhando para um final bem digno. Isso a gente vai ver lá na frente da 5ª temporada. Mas então o que eu queria falar? Antes eu dou 3,5 estrelas para essa 4ª temporada e eu queria saber o que você achou. Me conta que eu quero saber. Mas o que eu queria falar de séries aqui, só pra gente completar, é que é impressionante como
na medida em que a gente tem muitas séries para assistir, as pessoas vão abandonando até séries que elas gostam. Então, por exemplo, o Urso, todo mundo assistiu a primeira temporada e foi o assunto daquele ano e era a melhor série, ganhou todos os prêmios, mas agora é impressionante como a gente chegou na quarta temporada e muita gente nem vai assistir, muita gente nem assistiu. Não é porque a série é ruim, não é porque as pessoas não gostam tanto de O Urso, mas é porque a gente tem tantas séries para assistir que você não tem tempo. Na verdade, ninguém tem tempo. Eu escrevi sobre isso até na mala da semana passada, se você quiser, pega aí a mala número 239. Eu escrevi sobre isso, como a gente não tem tempo, como eu não tenho tempo, às vezes eu não quero assistir nada, às vezes eu passo uma semana sem assistir filmes, sem assistir séries, mas por muitos motivos. Primeiro que eu tenho uma vida fora do mundo online, das redes sociais, eu vou a restaurantes, vou a bares, eu tô aqui me citando nesse texto da mala, mas eu acho importante. Eu vou a restaurantes, vou a bares, saio para socializar, faço atividade física ao ar livre, então eu não fico o tempo todo, eu não sou aquele cara que fica o tempo todo assistindo a séries e filmes dentro de casa, dentro das salas de cinema, como todo mundo acha. Todo mundo tem que ter uma vida fora e eu incentivo isso. E eu acho até que, por conta disso, as pessoas estão cada vez mais selecionando o que assistir e assistem uma temporada de uma série e depois não acompanham. Eu tenho visto até no meu círculo pessoas que assistiram a primeira temporada ou até a segunda temporada de O Urso e abandonaram na terceira e nem vão assistir essa quarta temporada. Não é porque não gostam de O Urso, é porque tem muitas outras séries e filmes para serem assistidos e tem a vida lá fora também, que é o que eu tô falando. O próprio Reed Hastings da Netflix fala que o grande concorrente da Netflix não é a Prime Video, não é a Globoplay, não é a Apple. É a vida lá fora, é o bar, é o restaurante, é o parque, é tudo isso que acontece fora dessas dimensões. E eu acho que a gente tá vivendo um momento de séries que é isso, a gente passa batido por tantas séries, o tempo todo as pessoas me perguntam, você viu tal série? Eu falo, não, eu não assisti. Não é porque eu não quis, é porque eu não tive tempo. Ninguém tem tempo de assistir e eu entendo que as pessoas abandonem séries como O Urso, mas ao mesmo tempo você está abandonando uma das grandes séries da atualidade, porque essa quarta temporada de O Urso, por mais que ela não seja no nível da primeira e da segunda, ela é muito melhor do que, sei lá, 90% das séries que a gente vê por aí espalhadas pelos streamings. Então por que você vai abandonar? É o FOMO, é o Fear of Missing Out, é o medo de você não assistir a série tal e ficar por fora das conversas, ficar por fora do que está acontecendo. Eu tenho aí umas 2 ou 3 séries que todo mundo comentou e eu não assisti, mas porque eu ainda sou uma pessoa fiel. Eu sou daquelas pessoas que, dependendo da série, dependendo do filme, eu não saio em filme no meio, tá? Eu normalmente assisto o filme até o final, ou até quando eu assisto em casa, eu assisto o filme até o final, por pior que ele seja. E no caso de séries, eu não abandono a série, eu vou até o final dela, com certeza eu vou até o final de The Bear, como eu fui, por exemplo, até o final de The Handmaid's Tale. Eu conheço muita gente que nem sabe que a série terminou. O final não foi bom, tá? Mas eu fui até o final, eu queria entender como a história termina. Eu não consigo entender essa coisa que as pessoas têm de começar uma história e não querer saber como essa história termina. Você, por exemplo, que viu a primeira, segunda temporada de Urso, a terceira temporada, se a série realmente terminar na quinta temporada, você não vai querer saber como é que essa série tá terminando? É óbvio que você vai querer saber. E eu vou querer saber, sim, como o Urso termina. Então o que eu queria falar sobre séries é isso. A quantidade de séries, a gama de opções que a gente tem é tão grande que as pessoas vão abandonando as séries e as séries acabam, às vezes, sendo canceladas porque não tem audiência, séries boas até, sendo canceladas porque não tem tanta audiência, não tem tanta procura. Não é porque a série seja ruim, é porque as pessoas simplesmente vão pulando de uma para outra, pulando desenfreadamente de uma série para outra e abandonando até mesmo aquelas séries do coração. Eu acho isso muito triste.
Eu gostava tanto quando a gente tinha, sei lá, 5 ou 6 séries para assistir na vida e que a gente acompanhava. Como era bom na época que a gente tinha, sei lá, Lost, ficar esperando por Lost toda semana e ficar discutindo o episódio. Eu já falei que eu não gosto de maratonar a série, né? Eu gosto de ver um episódio por semana, no esquema HBO, de ver um episódio por semana e passar a semana discutindo aquele episódio, conversando com as pessoas e teorizando sobre o que vai acontecer na frente. Essa ainda é a maneira que eu gosto de assistir séries. Se você gosta de outra forma, eu queria até saber. Me conta aí de que maneira você gosta de assistir séries e me conta se você é dessas pessoas que abandona séries, que está abandonando até suas séries do coração em função de tanta coisa para poder assistir, ou até em função de compromissos lá fora, coisa que eu incentivo, tá? Vá a bares, vá a restaurantes, não fique o tempo todo enfurnado assistindo séries e filmes, porque existe uma vida lá fora e essa vida lá fora é tão legal. Desconecte, desliga a televisão. Eu até falei disso nesse mesmo texto da mala. Eu me lembro muito daquela campanha da MTV, Desliga a TV e vá ver um livro. Imagina a MTV Brasil fazendo uma campanha Desliga a TV e vá ler um livro no auge da sua MTV. Imagina mandando você desligar a própria MTV e ler um livro. E lá, então eu tô falando a mesma coisa. Vá lá para fora, vá brincar com as crianças, vá num restaurante, vá fazer atividades físicas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, este foi mais um episódio de Meninos Eu Vi. Você já sabe como falar comigo, é só mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify, através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, e finalmente através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas, dicas do que assistir e pensatas aqui para vocês. Um grande abraço e até lá!